Vamos permitir que a paz de Jesus nos envolva neste momento, para que nós possamos apreciar os seus ensinamentos. Como consertar o mundo. Porque o que a gente vê é as pessoas dizerem que o mundo está perdido, que o mundo não tem jeito, que nós estamos no fim do mundo. Como a doutrina espírita é uma doutrina esclarecedora, consoladora, educadora, nós temos nos seus ensinamentos várias lições que nos ensinam a corrigir este nosso pensamento e esse nosso modo de ver o mundo. E nós estamos tratando aqui, não é de mundo íntimo, não. Nós vamos tratar do mundo mesmo, o planeta Terra, a nossa escola multimilenária. Então, nós vamos começar com uma historiazinha editada em um jornal bem antigo. E essa história tem exatamente esse título: Como consertar o mundo. E nós temos, para iniciar, uma frase de John Lewis, que ele diz o seguinte: o mundo é um espelho, põe-te na sua frente e ele refletirá a tua imagem. Então, baseada nesta frase, nós podemos, então, observar que o nosso comentário, o nosso ponto de vista, o nosso modo de ver está completamente equivocado. Nós é que precisamos nos consertar. Bom, então, havia um certo jornalista, ele se encontrava com muita dificuldade para executar uma tarefa que o seu chefe lhe encarregou. Ele teria que escrever um editorial sobre os grandes problemas da humanidade e os meios de solucioná-los. Então, aí já começou a dificuldade, porque problemas nós podemos detectar, mas a solução nem sempre nós as temos. E esse jornalista não só devia apontar, mas também dar a solução adequada. Ele foi para sua casa, levou o trabalho para ser feito, e lá chegando, ele foi logo para a execução. Acontece que esse jornalista, ele tinha uma filhinha de 7 anos, e a menina estava no quarto ao lado e falava muito alto com a sua boneca. E isso distraía a sua atenção e ele não estava conseguindo coordenar as ideias. E ele teve, então, uma ideia que ele achou que fosse brilhante. Ele chamou a menina
a sua filha, e em cima da mesa onde ele estava, havia um mapa mundi. Ele, então, tentou um recurso conciliatório com a filha. Pegou esse mapa e chamou a menina. E disse assim para ela: queridinha, o papai vai lhe dar um belo presente se você o ajudar. Aqui está um mapa do mundo. Eu vou rasgar esse mapa em 1000 pedacinhos, vou colocar em uma bandeja e você vai formar novamente a Terra, do jeito que você quiser. Fica a seu critério. A menina, então, pegou o mapa todo estraçalhado, ele lhe deu a bandeja com os fragmentos do mapa. E a menina se retirou toda feliz para montar aquele quebra-cabeça que o seu pai havia lhe dado. Ele imaginava que seria um longo entretenimento para a filha. E dessa forma ele voltou ao trabalho, satisfeito porque ele estava sozinho, estava calmo, num ambiente calmo, sem barulho algum. Então ele podia se concentrar para realizar aquele trabalho que o chefe havia lhe pedido. Acontece que ele nem havia redigido os primeiros períodos quando a menina retornou toda exultante e exclamou: papai, ganhei o prêmio! E ele, grandemente surpreendido, perguntou para a menina: em poucos minutos você consertou o mundo que estava totalmente despedaçado? Como você conseguiu fazer isso? E a menina, sorrindo, explicou para o seu pai: ah, papai, foi fácil. É que atrás do mundo havia a figura de um homem. Eu consertei o homem e o mundo ficou perfeito. O jornalista pegou, então, a deixa e, naquele dia, ele escreveu o melhor editorial da sua vida. E defendendo o princípio de que, reformando-se a parte, o indivíduo, necessariamente estará reformado o todo, ou seja, a humanidade. Exatamente como propaga o Espiritismo, em plena consonância com o pensamento de Pitágoras. O homem é a medida de todas as coisas. Pois então, meus irmãos, dessa forma, nós podemos perceber
que não é o mundo que está de ponta cabeça. Não é o mundo que precisa de conserto. Somos nós, as criaturas que habitam este mundo. E principalmente nessa época que nós estamos vivendo, de muitos tormentos, de transição planetária, dificuldades, crises de toda ordem, nós temos o consolo na doutrina espírita, que é roteiro de luz para todos nós. E se nós temos o hábito de apreciar os ensinamentos dos espíritos superiores, nós, então, não vamos ter tanta dificuldade assim para realizar a parte que nos cabe. Nós temos, no Livro dos Espíritos, as leis naturais, em número de 10. E dentre elas, na parte terceira de O Livro dos Espíritos, das leis morais, nós temos a lei de sociedade, necessidade da vida social. São algumas questões colocadas por Kardec, que vai mostrar para nós que nós não vamos poder realizar a parte que nos cabe se a gente não tentar viver e conviver da melhor forma possível em sociedade. E a primeira sociedade que nós temos é a nossa casa, o nosso lar. Nós temos o trabalho, nós temos a vizinhança, nós temos a casa espírita e por aí vai. E dentre as questões colocadas, nós fizemos, assim, uma apreciação das respostas dos espíritos, e eles dizem para nós que a vida social, ela está em a natureza. E que Deus nos fez não para vivermos em isolamento, mas para vivermos em sociedade. E que quando nós optamos pelo isolamento, então nós deixamos de concorrer para o progresso, através do auxílio mútuo que nós devemos uns aos outros. E que a reclusão absoluta é duplo egoísmo de quem faz opção por ela. Fazer maior soma de bem do que de mal constitui a melhor expiação para todos nós. E no isolamento, o homem esquece a lei de amor e de caridade. Porque é nesse contato, nesse intercâmbio, que a gente pode exercitar essa lei maior que a lei de amor e a lei de caridade. Se nós nos isolamos, nós vamos atender apenas às nossas necessidades. Então, a nossa vida vai ser a vida de um egoísta. Nós estamos pensando só em nós. E vivendo em sociedade, nós somos forçados a pensar nas outras pessoas também, que têm as mesmas necessidades que nós, e talvez outras maiores do que as nossas. E nós encontramos também, no Evangelho segundo o Espiritismo,
No capítulo 17, que Kardec intitulou Sede Perfeitos, lá no item 10, dentro das instruções dos Espíritos, uma lição intitulada O Homem no Mundo. Então, companheiros, o Evangelho traz para nós as lições que nós precisamos para aprender a viver em sociedade. Nós somos cidadãos do mundo e temos que viver como os homens vivem. Nós não somos diferentes das outras pessoas, temos as mesmas necessidades. E essa mensagem, o Espírito assinou um espírito protetor. E ele começa esclarecendo para nós que vivemos sob as vistas de Deus, o nosso Pai celestial, nós buscamos sempre a assistência dos bons espíritos. Mas, para isso, o nosso coração tem que ser animado por um sentimento de piedade. Ora, se a gente se isola, como é que a gente vai exercitar esse sentimento em relação às outras pessoas? E ele continua mostrando para nós o seu pensamento. Ele diz que quando nós chamamos esses espíritos, eles têm necessidade de encontrar em nós o terreno preparado para que a semente seja lançada e que possa germinar. E a germinação vai dar frutos de caridade e justiça em nossa alma. Sozinhos, separados, isolados, nós não temos essa necessidade. E aí vamos nos perder. Depois ele diz assim, que a gente se engana porque nós interpretamos erroneamente os seus ensinamentos. E a gente acha que precisa de ter uma vida mística e nos isolarmos e vivermos fora dessas leis de sociedade que nós estamos condenados a viver. Veja bem a expressão que ele usa. Isso significa que, querendo ou não, fugindo ou não, aceitando ou não, nós vamos ter que viver em sociedade. Porque essa é a forma da gente progredir e também auxiliar o progresso das outras pessoas e do mundo em que nós estamos. E que tudo que a gente fizer, nós devemos sacrificar as frivolidades e as necessidades, mas com um sentimento de pureza e não só de aparência. Porque, às vezes, a gente não faz determinadas coisas porque a gente acha que não está condizente com a nossa postura de espíritas, né? de médiuns, de trabalhadores. Mas a gente faz contrariado. Lá no nosso íntimo, a gente gostaria de fazer. Então, ele está nos alertando
que a gente deve ter este sentimento de pureza nesse sacrifício que a gente faz. E que a gente também não deve chocar a ninguém, a nenhuma dessas criaturas com as quais nós convivemos. Nós devemos ser joviais e ditosos. Só que essa nossa jovialidade, ela deve vir da nossa consciência limpa. E a nossa ventura, a do herdeiro do céu. Depois ele fala também que nós não precisamos de assumir um aspecto lúgubre e severo para vivermos em sociedade. E nem repelir os prazeres que as condições humanas nos oferecem. Não temos necessidade de fazer isso. E que quando nós formos realizar qualquer obra, nós devemos elevar o pensamento a Deus. Se nós estamos começando esta obra, nós vamos pedir a proteção de Deus para que a gente obtenha o êxito que nós desejamos. E se a obra já está concluída, nós vamos então pedir a Deus que a abençoe. Dessa forma, tudo o que nós formos fazer, todas as nossas ações devem ser purificadas e santificadas pela lembrança de Deus. A perfeição está toda, como disse o Cristo, na prática da caridade absoluta. E o homem que vivesse em isolamento, ele não teria nenhuma oportunidade de praticar essa virtude. Aquele que se isola, ele está privando-se voluntariamente do mais poderoso meio de se aperfeiçoar. E não tendo que pensar em ninguém, uma vez que ele vai pensar somente em si mesmo, a sua vida é de um egoísta. E o egoísmo, conforme nós sabemos, através das orientações dos espíritos superiores, é um monstro devorador, uma chaga, uma lepra, que nós temos que destruir de dentro de nós. Porque nós não nascemos egoístas, não nascemos orgulhosos, com nenhum defeito, com nenhum vício. Nós adquirimos, construímos e alimentamos dentro de nós essas qualidades negativas. Que para a gente viver em comunhão com Deus, com os espíritos superiores e protetores, nós não precisamos nos cobrir de cinza e nem de silício. Não tem necessidade disso. Nós devemos sacrificar, sim, o nosso egoísmo, o nosso orgulho, a nossa tola vaidade, porque esses três aí constituem o tripé da humanidade terrena. Nós temos que viver sentindo todas as necessidades das outras criaturas que formam a humanidade.
Só que na nossa felicidade, que a gente busca, que a gente almeja, não pode entrar nenhum pensamento ou nenhum ato que possa ofender as leis de nosso Pai Celestial. Porque Deus é amor. E aqueles que amam santamente, Ele os abençoa. Bom, então, só nessa lição, nas questões de O Livro dos Espíritos, já está definido aí para nós como é que nós vamos colaborar para consertar o mundo. Não é consertar as pessoas, não é mudar as pessoas, não é colocar a pessoa na forma e querer que ela saia do jeito que a gente idealizou. É consertarmos a nós mesmos. A mudança deve sair primeiro de nós. Se cada um observar isso, de repente, todos nós vamos colaborar, vamos fazer a parte que nos cabe, e aí o mundo vai estar em harmonia. Mas nós temos também uma lição muito bonita na obra de Vinícius, intitulada O Mestre na Educação. E nessa lição, é a lição 29, ela é intitulada O Mestre e o Discípulo. No final, nós vamos reconhecer o mestre. E o discípulo pode ser qualquer um de nós. E o diálogo, então, começa da seguinte forma. O discípulo diz para o mestre assim: Senhor, sinto-me desalentado diante das iniquidades do século. Parece que jamais os homens se mostraram tão rebeldes à razão e ao sentimento como nestes tempos. Veja bem, meus irmãos, esse livro foi editado em 1976. De lá para cá, nós já vivemos algumas décadas. E parece que esse diálogo está sendo realizado agora, no momento atual em que nós vivemos. E a resposta do mestre: desalentado? Por quê? Duvidas acaso da segurança do universo? Desalento é fraqueza, é falta de fé. Talvez seja essa uma das necessidades de cada homem que forma a humanidade da Terra. Fraqueza e falta de fé. E o discípulo redarguiu: quero ter fé, Senhor, mas vejo a cada passo surgirem tais impedimentos e tais embaraços à vinda do reino de Deus, que o desânimo me invade a alma. E o mestre: és mais carnal que espiritual. A precipitação é peculiar ao homem. Quando o domínio do espírito se estabelece, o coração se acalma. Mas como
Nós somos dominados pelas coisas materiais, pelos prazeres, pelos sentimentos ainda contrários ao maior de todos e verdadeiro que é o amor. Nós, então, ficamos dessa forma, desanimados. E o mestre continua esclarecendo. A pressa é não só inimiga da perfeição, como também da razão. O reino de Deus há de vir e está vindo a cada instante para aqueles que o querem e sabem querê-lo. A vontade de Deus há de ser feita na terra como já o é nos céus. E o mestre diz: espera e confia, vigia e ora. E o discípulo continuou. Eu supunha, no entanto, que a obra da evolução caminhasse sem intermitências. Esta vitória do mal sobre o bem, da opressão sobre a liberdade, me amargura e me angustia. É uma pedra de tropeço que conservará o carro do progresso entravado. E não é dessa forma que nós pensamos. Quando nós proferimos essa verdade, que o mundo não tem jeito, porque nós achamos, nós até afirmamos que o mal vai dominar e que o mal vencerá o bem, quando nós sabemos que não é dessa forma. Para que o bem prevaleça e sobrepuje, nós precisamos de fazer a nossa opção pela prática do bem. Engrossar as fileiras daqueles que desejam fazer o bem. Aí sim, o bem vai criando força e o mal vai diminuindo aos poucos. Aí o mestre esclarece para o discípulo: enganas-te, a evolução é imutável. Não há forças, não há potências conjugadas capazes de a impedir, nem mesmo embaraçar-lhe a ação e a eficiência. Se nós temos essa certeza que o bem vence, por que nós ficamos desanimados? Não tem razão de ser. Porque quem dirige a terra é Jesus. E isso demonstra falta de confiança em Jesus. Ele está vendo tudo, ele está participando de tudo. Mas não é ele que vai resolver os nossos problemas. Ele veio nos ensinar da melhor forma que existia, que existe, que existirá sempre, que é através da exemplificação. Então, nós temos que lançar mão dos seus exemplos e começar a nossa corrigenda, a consertar a nós mesmos. E aí o discípulo disse assim: como explicas então, Senhor, a iniquidade, a tirania, a mentira e a corrupção que ora imperam na sociedade terrena?
Vocês acham que essa indagativa aqui do discípulo tem a ver com o que está acontecendo nos momentos atuais, na vida de todos nós? Ele pergunta: o mundo estará evoluindo sob o influxo de tais elementos? Como que o mundo pode evoluir com a mentira, com a tirania, com a iniquidade, com a corrupção? Essa é a questão formulada pelo discípulo. E o mestre elucida: erras nos teus juízos, ignoras que é precisamente sofrendo iniquidades e suportando opressão que o homem vai compreender o valor da justiça e da liberdade? Não sabes que só a experiência convence os espíritos rebeldes? Quando nós intestamos com uma coisa, não adianta ninguém querer mudar o nosso ponto de vista, ou a nossa maneira de ver, de pensar e de ser. Nós intestamos que é daquela forma e vamos continuar daquela forma. É isso que Jesus está dizendo para o discípulo e para todos nós. Nós só vamos nos convencer quando nós vivenciarmos a experiência, porque nós somos espíritos rebeldes. Não vês como os doentes amam a saúde, como os oprimidos sonham com a liberdade e os perseguidos suspiram pela justiça? Julgas que esta geração adúltera e incrédula se converta apenas com os testemunhos do céu e com as palavras de amor expressas no Evangelho do Rei? Olha a indagação de Jesus. Outra vez ele repete o que ele já dissera antes, chamando a todos nós de raça adúltera e incrédula. Se ele já veio, se ele enviou o outro Consolador, que já está conosco há quase 2 séculos, se ele ensinou tudo que a gente precisava aprender, o que mais que nós desejamos? Supões que todos se amoldam à graça sem o aguilhão da lei? Em mundos como este, quer dizer, em mundos de provas e expiações como o nosso, é preciso privar os seus habitantes de certos bens para que se inteirem do valor e importância desses mesmos bens. Não é assim que a gente procede? Depois que nós perdemos algo que tem um valor imenso para nós, seja nos mais diferentes aspectos, não é que a gente vê o valor que tinha? É assim que a gente aprende. Enquanto está conosco, nós não valorizamos. Quando a gente perde, a gente quer de volta. Como a saúde, por exemplo. Ah, se eu soubesse que seria assim, eu não teria feito isso. Acontece que o fato já está consumado. E não podemos voltar atrás. Mas é tudo que a gente queria. E aí o discípulo diz: começo a ver luz onde tudo se me afigurava escuro. Todavia, Senhor, seja-me permitido ainda
algumas perguntas. E essa é a característica de cada um de nós. Nós estamos sempre indagando, sempre buscando respostas para os nossos conflitos, para as nossas aflições, para as nossas dificuldades. E aí ele pediu permissão a Jesus para continuar perguntando. Isso significa que o que Jesus disse para ele naquele momento, eu já estou adiantando que o mestre é Jesus. Para quem ainda não compreendeu o que é Jesus, nós estamos adiantando. Então ele diz assim para o discípulo: pede e receberás, bate e se te abrirá, busca e acharás. Quem foi que disse isso para nós? Não foi o nosso mestre? E o nosso mestre não é Jesus? Então, e o discípulo disse: de tal modo, a obra da redenção jamais se interrompe. E mesmo através de todas essas anomalias, ela se realizará fatalmente. Não é a pergunta de todos nós? Nós desacreditamos que as coisas podem melhorar, que vão melhorar. Só que a gente não contribui para essa melhora. E por isso ela ainda não aconteceu. Porque nós temos que conquistar, de construir, de adquirir, através do nosso próprio esforço e da nossa boa vontade. Aí o mestre responde: de certo, se assim não fora, a suprema vontade não se cumpriria e Deus deixaria de ser Deus. A evolução, no que respeita ao espírito, opera-se pela educação dos seus poderes e faculdades latentes. Todas as vicissitudes, todas as lutas, todos os sofrimentos contribuem para incentivar o desenvolvimento das possibilidades anêmicas. Quer o espírito goze os salutares efeitos da prática do bem, quer suporte as amargas consequências do mal cometido, da negligência no cumprimento do dever, da corrupção a que se entrega, ele estará educando-se e, portanto, evolvendo pelo amor e pela dor, sob a doçura da graça, sob a inflexibilidade da lei. Caminhará sempre em demanda dos altos destinos que lhe estão reservados. Isso significa que já é hora, então, de nós avançarmos. Por que deixar para depois o que a gente pode fazer agora? O momento é esse. A vida está nos oferecendo a oportunidade agora, no hoje, no presente. E o discípulo diz: falas na santa obra da educação. Feriste, Senhor, o alvo, o eixo em torno do qual giram as minhas lucubrações mais acuradas.
compreendo muito bem a importância da educação. Mas como se vingará esta fé se os dirigentes, os dominadores de consciência, aqueles que têm ascendência sobre o povo, são os primeiros a deseducá-lo, a corrompê-lo? Exatamente como nos dias de hoje, conforme nos diz Amélia Rodrigues em suas obras. Os dias de hoje, os tempos que estamos vivendo agora, são muito semelhantes àqueles quando Jesus estivera conosco. Não houve muita mudança da nossa parte. E ele encerra a indagação assim: tal processo de corrupção não invalidará, pelo menos por tempo indeterminado, a eficiência da educação? E o mestre responde: nada há encoberto que não seja descoberto, nem algo oculto que não se venha a saber. Nós temos essa certeza. Nenhuma falsa postura se mantém por muito tempo. Nós sabemos que tudo virá à tona, tudo será descoberto. E é isso que Jesus está repetindo para nós. Ignoras, então, que o espírito educado jamais se deseduca? O que é que o mestre está dizendo para todos nós com essa indagação? Que nós ainda não nos educamos. Porque uma vez educado o homem, ele jamais se deseduca. Porque isso é aquisição. Isso é conquista que ele jamais perderá. A lei é avançar e não retroagir. Os que se submetem às influências dos maus são espíritos fracos, egoístas e amigos da ociosidade, da vida cômoda e fácil. Mas o dia do despertar há de chegar. Tanto maior será a reação, quanto mais o espírito se tenha degradado. Quanto mais alto subirmos, maior é a nossa queda. Em outras palavras, é isso que Jesus está ensinando para todos nós. E às vezes, conclui ele, é o único meio de corrigir os cínicos, os hipócritas e os indolentes. Portanto, meus irmãos, amigos e companheiros, tudo está correto. As lutas, as dificuldades, as pelejas, as tribulações, tudo isso se faz necessário. São lições para o aprendizado de cada um. Feliz daquele que aproveita e se educa com isso, porque ele jamais se deseducará. E os empreiteiros da corrupção? Até quando continuarão entregues a tão abjeta tarefa? Porque nós achamos, na nossa visão muito acanhada,
que eles vão sair vitoriosos, que eles vão sair ganhando, que o mundo é dos espertos. É essa a pergunta do discípulo. É a mesma questão que nós perguntamos diariamente. E o mestre responde: eles são instrumentos inconscientes de punição. Os homens castigam-se mutuamente. Cumpre notar ainda que a cada um será dado segundo as suas obras. Isso também nós estamos cansados de ouvir, de repetir. A cada um será dado de acordo com as suas obras. Então, qual é a obra do corrupto? É a corrupção. Do ocioso? A negligência. Então, vai ser dado a ele de acordo com o que ele está repartindo, distribuindo. Não tenhamos dúvida disso. E nem precisamos também de desejar o mal para essas criaturas, porque eles mesmos estão semeando os grãos. E esses grãos vão germinar, vão florescer e vão frutificar de acordo com a sementeira de cada um. E o discípulo, quase encerrando o diálogo com o mestre, disse assim: estás com a razão, Senhor. És de fato o caminho, a verdade e a vida. És a luz do mundo. Quem foi que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida? Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou a luz do mundo. Andai enquanto tendes a luz. Quem foi que disse essas palavras? O Mestre. E nosso Mestre é Jesus. E Jesus responde, então, para o discípulo: lembra-te do que eu disse. Vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Não se acende uma candeia para colocá-la debaixo dos móveis, mas no velador, para que a todos ilumine. Portanto, não basta que me consideres luz. Prestem atenção, meus irmãos, nessa fala do Mestre. É preciso que te tornes luz. Jesus não está dizendo apenas para o discípulo com o qual ele está dialogando. Ele está dizendo para cada um de nós. Nós não vamos nos beneficiar da luz de Jesus se nós não fazermos a nossa luz brilhar. Porque ele disse que nós somos luzes, que brilhe a vossa luz. Então é preciso que nos tornemos luz. Ainda assim, o discípulo, mais uma vez, e encerrando o diálogo, diz: cada vez mais me arrebatas com a tua luz, aclarando os problemas da vida, tornando acessíveis a todas as inteligências os mais complexos problemas sociais. E o mestre encerra dizendo: prestemos bastante atenção, porque Jesus está se dirigindo a cada coração, principalmente os que estão neste momento conectados com todos nós, para
para o aprendizado da noite. Então, ele diz o seguinte: confessas que tens entendido o que eu disse? Então, nós entendemos o que Jesus diz para nós, que a nossa luz há de brilhar, que nós somos o sal da terra. Nós entendemos isso? Bem-aventurado serás se puseres em prática os meus ensinamentos. Porque há quem espera e acredita que bem-aventurados somos todos nós na terra. Porque somos aflitos, porque choramos, porque padecemos injustiça. Mas não é bem assim. Jesus está nos dizendo outra vez que nós seremos, sim, bem-aventurados se praticarmos os ensinamentos que ele nos deixara. Não te esqueças, se os praticares. Então, essa é a condição para sermos bem-aventurados, completamente felizes, 100% felizes. Se praticarmos os ensinamentos deixados por Jesus. Trata, pois, de descobrir o reino de Deus em ti mesmo, no teu coração. Prestemos agora bastante atenção no encerramento das palavras do Mestre. Busca o reino de Deus em ti mesmo, no teu coração. Depois, procura implantá-lo em teu lar. Depois, em tua rua. Depois, no mundo. Não tenhas pressa. Confia e espera. Vigia e ora. Não penses em fazer o mais antes de fazer o menos. No universo, tudo é ordem e harmonia. Nós agradecemos com nosso coração alegre e muita gratidão a todos que neste momento fizeram a caridade de nos ouvir.